Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui, o Mundo Rival, aqui, da comunidade, ministério conhecido como Nova CSB. Estou à frente aí do trabalho do Projeto Resgate. Convido você que está afastado do ministério, por um motivo ou outro. Venha conhecer a comunidade, venha fazer uma visita. Você que é músico, musicista, organista, vai ser um prazer a sua presença ali. Venha conhecer. Você também quer conhecer também a comunidade, mesmo que seja no outro ministério, venha fazer nossa visita. Uma visita cristã será bem recebida. Meus irmãos, eu queria falar um assunto que é muito importante para nós. É o assunto sobre salvação. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que a salvação é um ato, né, e fé também. Algumas pessoas falam assim que não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. E de certo modo, sim, por méritos próprios, sim, mas pelas escrituras, para ser salvo tem que crer no Senhor Jesus. Se você não crer nele, não vai ser salvo. Mas ele morreu na cruz, mas você não creu no sacrifício dele. Então, alguma coisa você tem que fazer, você tem que crer, meu irmão. Não, então você que creu no Senhor Jesus, como está aqui na palavra de Deus, em 2 Efésios, diz que somos salvos mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. É um ato de fé. E não há nada que você possa fazer. E o que acontece, irmão? Por que eu quero falar isso? Porque muitas das vezes a gente está no ministério e a gente tem o dissabor de ter uma experiência não muito boa, espiritualmente falando, né? E acabamos sendo sair do ministério, acabamos em litígio com a liderança, com o pastor lá, com o ancião, com o operador, e ele desliga o irmão da fé em Cristo. Desliga o irmão da igreja, vai. E a sua salvação? Como é que fica? Será que o irmão tem o poder de desligar a sua salvação? Será que aquele batismo que você fez, a sua saída anula a sua salvação? As escrituras, irmão, diz assim, que o batismo é necessário. Então você fez esse ato do batismo. E quem celebra o batismo? O dirigente, né? Um ministro. Era para ser evangelista, mas o evangelista fala a palavra e quem batiza é o ancião. Não é verdade? Mas diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É bem claro que é necessário que creiamos, que sejamos batizados. Algumas pessoas acreditam que o batismo não é essencial, meu irmão. Porque nessa parte do versículo aí da passagem, Jesus diz que aquele que não crer e não é batizado será condenado. A questão fica clara, irmão, óbvio. Que queremos ser salvos ou condenados. Então é uma opção de escolha que você tem ali. Você crê? Amém, será salvo. Quem não crê está condenado. E para nós crermos, nós temos que obedecer o batismo. Aquele que tem que se for batizado. Então temos que ser batizado. E quem realiza o batismo? O pastor, o evangelista, o ancião. Né? Então você faz aquele ato, né, do batismo na igreja, né? Entendeu? E aí? Aí o irmão foi batizado no ministério. Mas você, será que fica preso ao ministério, a sua salvação? A denominação? Não, irmão. É um ato de fé individual seu. Não está falando que a salvação é mediante 2 Efésios, mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus, não há nada que você possa fazer. Então não há nada que outros possam fazer para tirar a sua salvação, porque é um ato entre você e Cristo. Porque quando alguém é batizado, né, ele é batizado em nome de Jesus Cristo. Você não é batizado em nome do ministério, em nome do pastor, em nome da denominação. Você é batizado em nome de Jesus Cristo. Você se arrepende dos seus pecados e crê que Ele é o Cristo, o Salvador. Né? Então, a palavra de Deus diz ali em João 3, versículo 5, Jesus diz assim: em verdade, vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é possível estarmos, irmão,
no reino do céu sem nascermos de novo da água e do Espírito. O único nascimento pela água que fala das Escrituras é o batismo, como diz lá em Romanos. Nascer do Espírito diz respeito à transformação espiritual que deve experimentar. Sem o batismo das águas, sem a mudança espiritual, é impossível entrarmos no reino. Então, esse trabalhar do novo nascimento, aquilo outro, tudo é o processo do Espírito Santo na nossa vida, irmão. A palavra de Deus é que nos vai transformando. Porque quando Pedro, em Atos, ele estava falando ali, 2:38, ele falou assim: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Né? Então, deixa bem claro que quando você se batiza, se arrepende dos pecados, você recebe o dom do Espírito Santo. Agora, a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão vai depender do que ele dá lugar ao Espírito Santo. Nós temos que dar lugar, né, irmão? Nós temos que buscar, nós temos que pedir, porque os dons do Espírito Santo, eles são imensos, são grandes, né? São variedade de dons. Então é necessário uma busca mais melhor para essa parte. E lá em Atos 22:16 diz assim: e agora, por que te demora? Levante-te e recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, invocando o nome do Senhor, né? Na autoridade do nome de Jesus, nós somos batizados, né? E por arrependimento, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, né? Estamos dispersos, afastados de Deus, e através de Cristo nós somos restaurados, vamos dizer assim, né? Entendeu? Em Romanos 6, 3 e 4, irmão, eu peguei várias partes que falam sobre isso. Porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então é bem claro, irmão, que essa passagem que fala do batismo do cristão, com a morte e sepultamento e a ressurreição, é um simbolismo ali, né, irmão? Na verdade, nós saímos daquelas águas como uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, um renovo, né? É como quase praticamente um novo nascimento, né? É uma nova pessoa. É porque é toda aquela, simbolicamente, o velho homem, né? É sepultado, né? E a gente tem uma nova vida na graça, né? Então, o batismo, ele proporciona esse estado, irmão. Então, o batismo, de fato, irmão, ele nos dá essa parte. Agora também fala assim que o batismo não é um batismo de fato, irmão, assim, vamos dizer. Algumas pessoas tomam essa passagem acima tentando desidratá-los, né, desfazer de algumas coisas, dizendo que não se refere ao batismo nas águas. Né? Então é difícil fazer de uma forma convincente, irmão. A água em si, toda aquela parte, são coisas simbólicas, mas é o ato de fé que você tem ali, você crê simbolicamente ali, quando descer nas águas do batismo, que você se levanta uma nova pessoa em Cristo. É como se fosse um pacto, uma aliança. É você ali, é uma coisa especial, uma coisa única na vida, entendeu? É a fé, é a crença, né? Que é a transformação. Você, como se fosse um novo nascimento, tudo proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. Claro. Onde você se propõe a largar toda a vida de pecado, a vida de imundícia, ser uma nova pessoa, uma pessoa transformada. Aí você procura a santificação, a melhoria. Cada vez mais nós procuramos ser uma pessoa melhor, né? Tudo proporcionado pelo Evangelho, pelas boas novas, por Cristo. É um ato, é a capacitação, é o trabalho do Espírito Santo. Claro, irmão, que em algumas pessoas demora,
porque não se dedica, outra já se dedica mais. Então é uma coisa individual de cada um, entendeu? Então é necessário, irmão, que Jesus falou que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, nesse ato único do nascimento que fala das Escrituras, é tudo uma coisa, um simbolismo, onde a gente, o alimento principal é a fé, é a crença que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus, né? Que você tem que nascer para Deus no seu coração. Falar, de agora adiante eu sou uma nova pessoa, o meu ser, eu vou me dedicar para Deus. Como o filho pródigo estava morto, irmão. O filho pródigo estava morto no pecado. Quando ele se arrependeu, então esse é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e reconhecemos a nossa falha e precisamos do Pai, porque ele falou, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho. O arrependimento. Aí o pai abraçou, esse é um filho que eu havia perdido, eu achei, havia morrido e reviveu. Então o batismo é nesse ato, quando você tem esse entendimento que você está morrendo para as coisas dessa vida e vivendo para Cristo, se procede um ser da pessoa. Isso é uma coisa que às vezes demora. Às vezes 20, 30 anos para uma pessoa entender isso. O outro já entende logo de imediato. Então, irmão, às vezes a pessoa preocupa, tem que nascer de novo, irmão. Nascer de novo quando você reconhece sua natureza pecaminosa, reconhece que você precisa de Cristo, reconhece que você andou uma vida desregrada, que precisa ter um renovo na sua vida. O ato do batismo, as águas não vai tirar nada da pessoa, realmente, concordo, é um banho. É um banho, sim, é um banho, mas se você, no seu ato simbólico daquele banho, reconhecer o sacrifício de cruz de Jesus, reconhecer que ele é um Messias, reconhecer que você precisa sim se arrepender, que você precisa de um renovo na sua vida, e quando você crê, e como diz a palavra, falou ali, né? Assim como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com ele, com o batismo, né? Então é um ato simbólico, você passa na sua mente tudo aquilo que ele passou, e assim como ele renasceu, né? Ele reviveu, né? Ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida, como nova pessoa, mostrando que somos uma pessoa, e é verdade, irmão, a pessoa quando se batiza é uma nova pessoa, entendeu? Agora, precisa ter crescimento nesse novo nascimento, né? A fé é depositada, mas é o crescimento que tem que ter, né? Nós temos que crescer no conhecimento da palavra, no entendimento, para que a palavra de Deus se cumpra, né? Se aperfeiçoe a nossa vida. Então, irmão, quando você se batiza, você crê na pessoa do Senhor Jesus, você é salvo por Ele, é um ato individual entre você e Cristo. E não há nada, né, denominação, pastor, que possa, vou falar para você assim, ter posse da sua salvação. Você saiu daqui, acabou. Isso não opera a sua vida, de maneira nenhuma. Denominação não tem esse poder, nem o pastor, nem o ancião, ninguém. Se é um ato de fé seu, como é que alguém vai tirar a sua fé? É entre você e Cristo. Você estando na denominação, não estando na denominação, você estando em casa, não estando em casa, a salvação é um ato pessoal seu, entre você e Cristo. Então, a importância da fé na sua vida, a importância de crer no Senhor Jesus e reconhecer Ele como o Messias e o único Salvador. Você tendo isso, você pode ser uma nova pessoa em Cristo, ser uma pessoa transformada, uma pessoa renovada, uma pessoa cheia da presença de Deus. Deus abençoe, meu irmão, e todos fiquem na santa paz de Deus.